Neste vídeo iremos falar um bocadinho sobre os sistemas distribuídos. E a primeira questão que se coloca é o que é um sistema distribuído? De uma forma geral, um sistema distribuído pode ser encarado como uma coleção de computadores independentes que se mostra aos utilizadores como um sistema único e coerente. Independente significa independência em termos de arquitetura. Por exemplo, podemos ter sistemas distribuídos uh, que usem processadores Intel ou processadores ARM, independentes também em termos de sistema operativo, como por exemplo, alguns computadores podem ter Windows, outros computadores podem ter Macintosh, e esses sistemas apresentam-se ao utilizador como um sistema único. Portanto, no fundo, um sistema distribuído é composto por componentes que devem poder colaborar entre si. E porquê a utilização de sistemas distribuídos? Atualmente nós temos uma série de dispositivos, como por exemplo smartphones, computadores, armazenamento remoto, e no fundo há necessidade de interligar todos esses dispositivos. E costuma-se dizer, por exemplo, que o futuro da computação é distribuído, se bem que atualmente já estamos nesse futuro. Algumas características importantes dos sistemas distribuídos. No fundo, um sistema distribuído é uma plataforma de computação em que os vários computadores operam de forma concorrente, portanto, eles tendem a querer utilizar os mesmos recursos, estão fisicamente distribuídos, portanto, não estão necessariamente todos na mesma localização e, no fundo, tem que haver uma ligação de rede que ligue estes vários computadores. Um termo, uma citação muito interessante é que nós acabamos por saber que fazemos ou temos ou estamos a utilizar um sistema distribuído quando, por exemplo, um dos computadores que nunca ninguém sabe que existe falha e quando falha proíbe ou impede a utilização desse sistema ou de se realizar trabalho sobre esse sistema. Portanto, algumas consequências dos sistemas distribuídos. A execução concorrentes de processos, ou seja, o facto ou uma característica da independência dos vários componentes de um sistema distribuído é o facto de cada computador estar no seu próprio estado. Outra característica é a inexistência do estado global. Portanto, no fundo, quando temos dois ou mais computadores, não há necessariamente um estado global que seja reconhecido por todas as máquinas. Portanto, no fundo, a coordenação é feita através de troca de mensagens entre esses vários computadores. Por fim, outra consequência da utilização ou da existência de sistemas distribuídos é o facto que as unidades podem falhar independentemente. Por exemplo, uma falha na rede pode isolar computadores que estejam a funcionar corretamente. E, por outro lado, as próprias falhas nos sistemas podem não ser imediatamente visíveis quando ocorre falhas, por exemplo, na rede. Portanto, a questão que se coloca é porquê é que temos sistemas distribuídos? O- Há uma necessidade de colaboração por parte de toda a gente, mas não conseguimos estar em todos no mesmo sítio ao mesmo tempo. Por exemplo, o hardware, obviamente o hardware precisa de estar fisicamente próximo das pessoas, mas as pessoas não precisam de estar todas no mesmo sítio. Como tal, a informação está distribuída pelas pessoas, mas precisa de ser partilhada. Alguns exemplos de sistemas distribuídos: a internet, World Wide Web, a banca eletrónica, que foi dos primeiros sistemas distribuídos a existir, sistemas de reserva de companhias aéreas, mas o maior exemplo de um sistema distribuído é, sem dúvida, a internet. Em termos de evolução, os sistemas distribuídos surgiram ou começaram a ser mais discutidos na altura dos anos 70 e anos 80, quando começaram a surgir os primeiros sistemas distribuídos, como os sistemas de reserva aérea e sistemas bancários. Mas, no fundo, o grande boom do desenvolvimento ou da utilização de sistemas distribuídos surgiu com o desenvolvimento das redes de computadores e com a World Wide Web, ou a internet, como nós pensamos hoje em dia, falamos hoje em dia, no início dos anos 90.
Vou agora falar um bocadinho das 8 falácias mais relevantes da computação distribuída. Portanto, o que é que são falácias? São erros comuns que as pessoas, ou os programadores neste caso, assumem a veracidade. A primeira falácia é bastante simples. É as pessoas assumirem que a rede é fiável e nunca falha. No entanto, o hardware pode falhar, falhas de energia ou falhar os discos dos computadores. É muito natural os servidores, ou melhor, os discos rígidos, por exemplo, dos computadores ou dos servidores, são aqueles componentes que mais falham. Portanto, isto obviamente tem algumas implicações, como por exemplo a redundância em termos de hardware. É perfeitamente natural, por exemplo, um servidor não ter apenas um, mas dois ou mais discos rígidos, em que cada disco rígido é redundante, ou seja, cada disco rígido tem a mesma informação, cada um dos discos rígidos tem a mesma informação. Assim, caso falhe um disco rígido, não se perde a informação porque está no outro. E em termos de software, isto implica que, ou seja, o facto da rede não ser fiável, implica que nós tenhamos que garantir, tenhamos que ter protocolos que garantam que as mensagens que são enviadas são entregues. Há, por exemplo, protocolos como o protocolo TCP/IP, que iremos falar mais à frente, que garantem que, ou tentam garantir o máximo possível, que as mensagens são entregues, reenviando mensagens. Por exemplo, é necessário enviar 4 ou 5 mensagens, ou melhor, uma mensagem constituída por 4 ou 5 pacotes. No caso em que a rede falhe e um dos pacotes se perda pelo caminho, este protocolo, por exemplo, está feito para voltar a enviar aqueles pacotes que se perdem pelo caminho. Outros casos é confirmar a integridade das mensagens, okay? Por exemplo, novamente repetindo o protocolo de CP/IP, que iremos falar mais à frente, um, tem mecanismos que tentam garantir, ou mecanismos de controle que tentam garantir a veracidade ou a integridade do conteúdo desses pacotes. A segunda grande falácia que existe nos sistemas, na utilização ou no desenvolvimento de sistemas distribuídos, é assumir que a latência é zero. Portanto, no fundo, a latência é o tempo que demora uma mensagem a ir desde a origem ao destino. O grande problema nas redes de computadores é que a latência está associada, no mínimo, à velocidade da luz. Portanto, a velocidade da luz, como sabem, é limitada. Apesar de ser muito grande, é limitada. E isto implica, por exemplo, que um envio de uma mensagem pequena, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Europa, demorará no mínimo 30 milissegundos. Isto devido à distância física entre estes dois pontos. Portanto, o que é que isto implica? Implica que quando estamos a trabalhar ou a programar sistemas distribuídos, nunca podemos assumir que as aplicações serão utilizadas nas melhores condições em que os computadores estão mais perto uns dos outros, como por exemplo numa LAN. Também implica que nós devemos minimizar a utilização da rede, mas ao mesmo tempo devemos enviar, cada vez que utilizamos a rede, devemos enviar o máximo de dados de uma vez só. A terceira falácia que se costuma pensar, ou que se costuma verificar, é o facto da largura de banda não é infinita. Portanto, o que é a largura de banda? Se, por exemplo, a latência está associado ao tamanho, vocês podem imaginar o tamanho de um tubo, ok? Ou seja, o comprimento de um tubo. Portanto, quanto mais esse tubo, quanto maior for esse tubo, mais tempo demora um pacote ou um pacote a ir de A para B. A largura de banda, neste caso, está associado à largura, ou ao tamanho de um canal. Portanto, se vocês imaginarem um cano de água, a latência está associada desde que a água entra no tubo até que saia, mas a largura de banda é, por exemplo, a quantidade de água que cabe nesse tubo. Portanto, no fundo, a largura de banda, vocês podem pensar como a largura de banda é a quantidade de bytes ou de bits que cabe ao mesmo tempo por segundo num canal.
Portanto, apesar da largura de banda ter crescido nos últimos anos, o problema é que quanto maior a largura de banda, também maior a utilização que nós fazemos dessa mesma largura de banda. Portanto, isto implica que nós devemos assumir que nem toda a gente, nem todos os nossos clientes das nossas aplicações terão largura de banda muito grande, e isso implica que nós tenhamos que recorrer a mecanismos para minimizar a largura de banda. Os mecanismos mais básicos, obviamente, é não utilizar a largura de banda, não utilizar vídeos ou multimídia, mas caso tenhamos que utilizar esse tipo de recursos, nós podemos recorrer a mecanismos como, por exemplo, a compressão de dados. Só para vocês terem uma ideia, quando os nossos browsers comunicam com os servidores na web, por exemplo, para obter uma página HTML, um, ambos, o servidor envia, por exemplo, o servidor costuma enviar esse ficheiro HTML e as imagens, os recursos associados à página HTML, costuma enviar em formato zip ou comprimido no formato gzip. Depois o browser, no outro lado, irá descompactar esse ficheiro ou essa informação e apresentar ao cliente. A quarta falácia está associada à segurança na rede. O que acontece é que a rede está muito longe de ser um sítio seguro. Por exemplo, o protocolo HTTP, que será um dos tópicos da apresentação lá mais para a frente na nossa disciplina, esse protocolo, como vocês irão ver, ou melhor, toda a transmissão de páginas HTML sobre o protocolo HTTP é feito sem qualquer segurança, é feito em puro texto. Portanto, isto significa o quê? Se vocês estiverem, por exemplo, a utilizar uma página web que tem um formulário com username e password, se vocês não tiverem a usar qualquer tipo de segurança, quando vocês fizerem submit desse formulário, username e password, essa informação vai perfeitamente visível e escarrapachada no texto da mensagem. Portanto, isso significa que alguém que consiga capturar a informação a meio entre o vosso cliente, o vosso browser e o servidor para o qual a mensagem segue, alguém que consegue apanhar essa informação verá perfeitamente os vossos dados de username e password em texto completamente sem segurança nenhuma. Só para terem uma ideia, isto é conhecido como o ataque Man in the Middle. Portanto, isto implica o quê? Que é necessário incluir segurança nas aplicações desde o início. Neste caso, por exemplo, dos browsers, o melhor que vocês fazem é, por exemplo, usar o protocolo HTTPS. Portanto, neste caso, não são vocês como clientes das páginas, mas eventualmente como programadores ou gestores de sites. O melhor que vocês fazem para os vossos clientes é assumir que estas falhas ocorrem, estas falhas de segurança existem. Então, se os utilizadores quiserem enviar dados que sejam sensíveis, o melhor é utilizar protocolos como, por exemplo, o HTTPS, que no fundo o que faz é o conteúdo da mensagem, em vez de estar lá a string, username e password perfeitamente visíveis, é como se estivessem cifradas. E só o cliente, só o browser e só o servidor é que conseguem decifrar essa mensagem. Portanto, quem capturar a mensagem entre o browser e o servidor não vai conseguir interpretar essa mensagem. A quinta falácia que se tende a assumir é que a topologia é fixa. O que é a topologia? A topologia é a localização física onde está os vários computadores. Portanto, hoje em dia, com a utilização de smartphones, em que nós estamos num momento, numa localização a comunicar com access point, a seguir vamos para outra localização e comunicamos com outra access point. Portanto, só o facto de existir significa que tem que haver mecanismos que garantam que não haja dependência da localização física. Da mesma forma, um servidor, por exemplo, um dia ou numa determinada altura está num certo sítio do mundo, associado, por exemplo, a um determinado endereço IP, mas noutro momento, devido a questões de custo ou outro tipo de questões,
poderá haver necessidade de deslocalizar esse servidor para outra localização. Portanto, se não houver um mecanismo, como por exemplo o DNS, que será um mecanismo que iremos falar mais à frente, que abstrai um bocadinho a estrutura física da rede, a partir do momento que esse servidor se desloca por outro lado, nós perdemos a referência, portanto, está associado a um IP, por exemplo, imaginem, está no Japão associado a um certo IP, deslocaliza-se para os Estados Unidos, está associado a outro IP, e se a única referência que nós temos é o endereço IP, a partir do momento que muda o endereço IP, nós perdemos o rastreio, ou nós deixamos de encontrar esse servidor. Mas se houver mecanismos como, por exemplo, DNS, que, dado o nome, nós sabemos esse IP, portanto, se esse servidor mudar de sítio, basta simplesmente os gestores desse servidor comunicarem o novo IP desse servidor. Portanto, google.com no momento está numa altura, vai para o servidor vai para outro sítio, no entanto o nome continua a ser google.com. A sexta falácia é que existe o administrador, e que esses administradores de rede são pessoas que têm nível de conhecimento muito elevado. Portanto, esta falácia significa que vocês nem sempre não podem assumir que as pessoas que estão a gerir a rede, ou que existem sequer pessoas que estejam a gerir essa rede, ou que elas tenham sequer competência para gerir essa rede. A sexta falácia está associada, de alguma forma, à largura de banda. Ou neste caso, visto de outra forma, está associada ao que o custo de transporte não é necessariamente zero. Ou seja, apesar de termos hoje em dia internets ilimitadas, ou que nós pensamos que é ilimitadas em casa, no entanto, a maior parte das empresas ISPs que servem conteúdo para as nossas casas tem uma política de fair use. Ou seja, a ideia é que a internet é limitada até ao ponto em que vocês deixam de utilizar aquilo de uma forma saudável, digamos assim, ou de uma forma que essas empresas entendam como regular. Portanto, como nós não podemos desbaratar, ou então outro exemplo, muitos clientes poderão estar-se a ligar através de redes 2G, 3G, em que têm custos associados, por exemplo, têm limites de 500 megabytes, 1000, 1 giga, 2 gigas. Portanto, a melhor forma de nós termos atenção, ou termos cuidado com esse caso é, por exemplo, tentar enviar o mínimo de informação e tentar enviar de uma forma serializada. Portanto, neste caso, o melhor é mandar o mínimo de informação. Por fim, a última falácia está associada ao facto de que as redes não são necessariamente homogéneas. Portanto, por exemplo, no caso da internet, é perfeitamente normal nós estarmos a comunicar com um servidor que é Linux, mas esse servidor que tem Linux, por exemplo, eventualmente precisa de comunicar com outro servidor, ou com outro servidor, ou recorrer a um serviço de um computador, por exemplo, em Windows. Portanto, isto significa que a interoperabilidade entre máquinas é perfeitamente normal, é perfeitamente, é necessária, e é um ponto muito importante. Neste caso, significa que, em vez de usarmos protocolos que, por exemplo, só estejam implementados em servidores Windows, ou protocolos que só estejam, por exemplo, implementados em servidores Linux, nós devemos usar protocolos e formatos de mensagem, ou, de uma forma geral, tecnologias standard. Portanto, em termos gerais, um sistema distribuído é um sistema em que existe concorrência, o estado global não é conhecido, e em que as máquinas estão fisicamente distribuídas, mas precisam de comunicar e, de alguma forma, precisam de colaborar entre si. Nunca se esqueçam que os sistemas podem falhar, e é muito importante ter isso em consideração.